Nossa, meu canto tá bonito, né? Boa tarde, pessoal. Bom, essa palestra vai ser... Eu peço que vocês tentem... A palavra não é viajar, mas é imaginar, se colocar no lugar de como seria o nosso planeta, a nossa vida após um contato definitivo. Milhares de livros têm sido publicados para debater se os UFOs são reais ou apenas a nossa imaginação. Após mais de 60 anos, dentro de uma revolução silenciosa, nós agora podemos ver as linhas da realidade que nos cerca. Desde a primeira grande onda ufológica de avistamentos de UFOs em 1947, o número de pessoas que acreditam que os UFOs são de origem extraterrestre só aumenta. Hoje, a maioria dos seres humanos crê que estamos sendo visitados por alienígenas e pelo menos 5% dessas pessoas afirmam já ter visto um UFO. A evidência de que alguma coisa estranha está acontecendo é volumosa e convincente. Você só precisa procurar e vai achar. Durante os anos, ufólogos determinados têm lutado para a liberação de documentos oficiais sigilosos. Esses documentos contam a história de contatos pelos olhos de milhares de profissionais com a mais alta credibilidade, tais como pilotos civis e militares, policiais e até mesmo astronautas. Hoje, a grande maioria do público rejeita a teoria de que todos os avistamentos podem ser explicados como sendo simples balões meteorológicos, gases do pântano, relâmpagos bola ou alucinações em massa. O foco dessa palestra é ir além disso, é se perguntar, e se o sigilo ufológico chegasse ao fim, como isso mudaria o mundo? Nenhum segredo dura para sempre. Nossa própria sociedade está mudando tão rápido que em 100 anos estará irreconhecível. Em um mundo com computadores inteligentes e comunicação instantânea, alguém ainda crê que o segredo, como a presença alienígena na Terra, irá durar para sempre? Quando, entre o presente e o futuro, isso vai acontecer? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas o certo é que isso vai acontecer um dia. O muro da negação oficial está ruindo. Ele perdurou durante meio século e agora está caindo. A abertura ufológica vai levar ao pânico social? Muitos se perguntam. Miraria a religião? Destruiria a bolsa de valores, os mercados financeiros? Ou nos levaria a uma nova e fantástica revolução tecnológica que aumentaria em muito a nossa expectativa de vida e a paz mundial? Se as civilizações alienígenas têm enviado seus exploradores para cruzar o universo para nos visitar, quem são eles? O que eles querem? Por que alguns de nós escondem sua presença do resto da sociedade? Quais as consequências da verdade em nossa vida, na nossa realidade, cultura e sociedade? Poderiam esses seres serem não visitantes de outras partes do universo, mas sim moradores do nosso próprio planeta há mais tempo do que a própria humanidade? Essas perguntas me tiraram muitas noites de sono. Estaríamos numa nova era ou o mundo cairia de joelhos? O nosso cenário geral é esse. Ele é claro. Uma tecnologia avançada tem cortado a Terra de norte a sul, leste a oeste. Quem quer que seja o dono dessa tecnologia, ela não deveria existir, mas existe. E ainda mais, esses indivíduos em posições de poder estratégico foram capazes de criar e manter um sistema de sigilo designado a deixar o resto do mundo na escuridão. É correto manter esse segredo, essa informação das pessoas? Isso perdura desde a década de 40. Será que eles querem rir das pessoas que vêm a público
para contar as suas experiências, porque a maioria delas são sempre ridicularizadas quando vêm e relatam os seus casos. Não, acho que não foi por isso. Talvez, depois que a verdade vier à tona, algum desses tubarões, vamos assim dizer, sejam levados à justiça. Mas muitas pessoas simplesmente darão os ombros à realidade. Não importa a razão que nos manteve no escuro por tanto tempo, nós merecemos ouvir toda a verdade. A verdade pode ser belíssima ou perturbadora, mas seja lá qual for, as pessoas têm a capacidade e, mais importante, o direito de saber de tudo e reagir como achar melhor. Em qualquer dos casos, a sociedade vai aprender muito. A estrutura do acobertamento vai ruir e poderá desaparecer numa velocidade incrível. Num dia ela estará aqui, no outro não. O que mudará em tudo isso? A minha resposta a isso é o mundo. O dia D1, o dia que começou tudo. Num momento, o presidente, vamos dizer, Barack Obama, ele virá a público após um grande avistamento em massa e confirmará o que todos nós esperamos. Nesse simples momento, o mundo já mudou. Ele vai explicar que recentes eventos de avistamento de UFOs, incluindo avistamento em massa, muito bem documentados, fizeram com que ele ordenasse uma profunda investigação sobre o que o governo dos Estados Unidos sabia a respeito. Mas junto com essa afirmação, ele tomará outras atitudes, como a colocação da Guarda Nacional em alerta e a prontidão em todos os estados, além de fechar bancos por uma semana. O mesmo será seguido por outros países. Afinal, estamos falando do líder mundial. Outras ações serão tomadas, por exemplo, a formação de um escritório de relações para contatos. Esse dia será marcado para sempre na história da humanidade. A pergunta, onde você estava no dia da abertura oficial, liderará os trendings das redes sociais e será lembrado para sempre. Vocês, onde e o que estarão fazendo nesse dia? Em inglês, a expressão AD, em português seria AC, antes de Cristo, significa Anni Domini, ou seja, ano de Deus. Continuará sendo um marco mundial não oficial da data para a humanidade. Mas oficialmente haverá a inclusão de um novo significado, After Disclosure, AD. A nova geração, que são muitos de vocês, muitos jovens, vai abraçar essa mudança entusiasticamente, pois este novo ponto de referência será relevante em suas vidas. Afinal, quem não gostaria de fazer parte da geração AD1? As primeiras reações, quando esse anúncio for feito, elas farão com que as autoridades mundiais tomem determinadas atitudes. O primeiro minuto será de grande preocupação com a segurança dos seus amigos e familiares. Mas logo você vai ter um sentimento de segurança, visto que não aconteceu como no dia 4 de julho, daquele filme, onde todo mundo foi exterminado de uma hora para outra. Na primeira hora, ela será marcada por milhões de ligações de celulares, e-mails e textos para essas mesmas pessoas. E ao mesmo tempo em que todos estarão em frente a uma TV, a um computador, a um tablet, ou tudo isso ao mesmo tempo, ávidos à procura de mais e mais informações. Nas primeiras 24 horas, começarão as perguntas mais sérias. As pessoas vão querer saber como isso aconteceu, o que realmente significa. As perguntas mais feitas serão: seres não humanos inteligentes, desde quando estão vindo aqui? De onde eles vêm? Como se parecem? Eles estão no meio de nós? São mais de um tipo? Seus propósitos. O quanto sabemos sobre suas atividades? Eles são benignos ou são malignos? Nós já tivemos reuniões, encontros com eles? Estamos mantendo uma comunicação com eles
continuamente e atualmente? Segurança. Nossos militares perseguiram UFOs, como alguns afirmam? Já perdemos algum avião em virtude disso? É verdade que os UFOs estão interessados em nossas bases de mísseis nucleares? Iremos compartilhar com outras nações um sistema de defesa capaz de nos defender de possíveis ataques alienígenas? Ou será que já temos algo assim? O sigilo? Por que essa informação foi escondida do público por tantos anos? Eles irão nos contar toda a verdade ou só uma parte dela? A abertura, como saberemos se ela será verdadeira? Todos os arquivos secretos sobre os UFOs serão abertos ou somente alguns? Será garantida, isso é muito importante, a anistia, principalmente aos militares, a todos aqueles que de alguma forma tiveram envolvimentos no acobertamento, para poder vir a público e falar abertamente das suas experiências? Infelizmente, nem todas essas perguntas serão respondidas, ou se serão respondidas não temos a certeza se serão inteiramente ou de forma honesta. O certo é que novas perguntas surgirão a cada instante. Qual o tipo de abertura que nós esperamos, nós aguardamos e que podem ocorrer? Embora possa existir um plano de contingência para uma lenta e gradual revelação dos segredos, isso não se fará de forma voluntária. Haverá muita reticência, principalmente entre os militares e os poderosos que comandam o nosso planeta. A atual legislação determina que seja feito tudo sobre sua visão e etapas. Mas não se alarmem, porque a história registra que sempre ao final de casos de guerras, por exemplo, há o pânico. Isso já é esperado. Publicações no futuro serão devotadas à cobertura desse dia e o que aconteceu. Então nós teremos 3 tipos de aberturas que eu sugiro. A primeira, abertura total, que seria uma abertura radical. O governo pode liberar tudo o mais rápido possível, embora isso leve dias ou semanas para constituir um mosaico completo. A ideia é de deixar rolar todos os assuntos, desde os melhores momentos na interação entre homens e não humanos, até as piores situações. Isso representa um grande risco. Alguns pedem que seja assim, sabendo que eles nunca tiveram que tomar essa decisão. Entretanto, todos os envolvidos com esse problema olham para esse tipo de abertura com certa reticência e medo. O que eles devem estar considerando nesse cenário, provavelmente, é que ao liberar tudo de uma vez, tanta informação, mostrarão a sua meia-culpa e permitirá com que os líderes mundiais deixem as controvérsias para trás. A mesma coisa de jogar o lixo debaixo do tapete. Isso envolve a liberação de uma avalanche de evidências, DVDs, arquivos criptografados, arquivos secretos, vídeos, fotos, incluindo corpos de seres humanos, de seres alienígenas e suas naves. E milhões de páginas e mais páginas de documentos antissecretos. Abrindo todos esses arquivos de uma vez, assim como fez o presidente norte-americano Nixon no caso Watergate, a esperança é que com tanta informação a ser digerida, haverá no início uma reação enorme do público, mas depois o assunto vai cair na rotina. Entretanto, no episódio de Nixon, ele liberou muitas mentiras e o povo não engoliu. O mesmo ocorrerá com a abertura oficial. As pessoas vão querer a verdade e procurarão por isso. Os ufólogos serão primordiais nesse ponto. Mas não é só isso. Os obstáculos técnicos serão gigantescos. Primeiramente, pelo simples fato de que filmagens, fotos e filmes poderão criar pânico, como gerado pela transmissão de rádio da novela Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. E mais importante, seria impossível postar tudo de uma vez na internet, sem a apropriada desclassificação, a não ser que o intuito seja deixar os teóricos da conspiração serem os primeiros a interpretar as informações.
Sendo um representante do governo, eu creio que isso não seria a coisa mais esperta a se fazer. Sem falar que disponibilizar todos os arquivos midiáticos, impressos e fotográficos, levaria semanas de trabalho ininterrupto, além do que, certamente, os sites dos governos iriam ficar fora do ar diversas vezes devido ao grande número de acessos. A abertura parcial, que seria a controlada, é a mais bem aceita no meio ufológico. É uma abertura que confirma o básico de que não estamos sós no universo e tenta controlar o tsunami de perguntas e acusações que os governos enfrentarão. Uma motivação para a abertura parcial é que, ao liberarem as informações gradativamente, dar-se ao público tempo de absorver as informações e, consequentemente, prevenir contra o pânico generalizado, já que esse é um grande temor de todos os governos. Assim também, como o simples anúncio de que eles estão aqui, a sociedade já está se preparando para o que mais terá por vir. O approach, indo com calma, será uma tentativa dos governos de parecerem acessíveis, mas estão, na verdade, avaliando as evidências antes de liberá-las. Atualmente, as informações sigilosas são classificadas por níveis de segurança. O Fernando Ramalho vai explicar isso muito bem na palestra dele. Para os governos e seus representantes que sempre mantiveram muita coisa sobre a escuridão, liberá-las, mesmo que através de uma ordem presidencial, não será algo fácil. Por muitas vezes, eles não saberão lidar com os questionamentos e não poderão mais dizer sem comentários. A sociedade não vai se satisfazer com essa resposta nunca mais. Mas não é só por isso, não é só porque a liberação de toda a informação será perturbadora. É que qualquer parte de toda a informação será perturbadora e potencialmente explosiva. Por exemplo, como a abertura irá afetar os mercados financeiros, uma vez que teremos novas tecnologias extraterrestres? E se os não-humanos tiverem bases subterrâneas em nosso planeta, sobre a Terra e sobre o mar? Alguém virá ao público dizer isso? Desde quando eles têm conhecimento disso? Quais são as intenções dessas bases em nosso planeta? O pânico vai estar deflagrado. Baseado nessas preocupações, mesmo que haja um avistamento em massa, por exemplo, aqueles que mantêm o segredo deverão somente confirmar a existência de uma raça alienígena. Possivelmente a mais conhecida, os Greys, dizendo que eles são da estrela de Zeta Reticuli ou de outro planeta. Mesmo assim, já será uma bomba. Mas essa será uma abertura limitada, pois temos evidências de que várias tipologias extraterrestres já foram relatadas em contatos com seres humanos. Isso quer dizer que, primeiramente, será divulgado um quadro mais generalizado, mais suave, enquanto a mídia, após anos de inércia, tentará reparar a sua reputação arranhada por anos de descaso sobre o assunto, buscando mais e mais informações. E aqui teremos uma grande batalha pelos royalties da verdade. Quem pagar mais vai receber mais? E a nosso terceiro tipo de abertura seria a falsa abertura, a enganosa, a que nós todos tememos e que temos em muitos países hoje em dia. Nada é uma certeza num mundo de trilhões de dólares em segredos. Segurança da desclassificação, que acima de tudo, até o maior presidente da potência bélica do mundo tem pouco conhecimento. É possível imaginar uma situação onde os que guardam segredos sabem que tem que dizer alguma coisa para a população. A abertura, então, seria mais uma grande mentira. Em um evento de avistamento, em massa amplamente registrado, por exemplo, a estratégia seria admitir que realmente algo desconhecido estava voando, mas que era uma tecnologia militar secreta. Em outras palavras, eles admitem que o UFO é real, mas a origem é 100% humana. E indiretamente mandam um recadinho, uma cutucada aos seus adversários bélicos, dizendo: nossas armas são tão fantásticas que vocês acharam que elas eram extraterrestres. Outra forma de uma falsa abertura seria admitir que qualquer avistamento certamente
é certamente incomum e que o governo está tão curioso em saber a verdade quanto os cidadãos. Neste cenário, o presidente ou outro líder de alguma nação colocará o seu país ao lado das pessoas que procuram respostas. Mas nós já vimos isso antes. Eles criam grupos de pesquisa e enquanto esses grupos de pesquisas pesquisam alguma coisa, eles ganham tempo de sanar os seus danos e determinar seus novos passos. Uma vez que as mudanças ocorrem, elas afetarão vários setores da nossa sociedade. Eu peguei alguns deles, alguns que considero importantes. O mercado financeiro, por exemplo. Lembremos que o presidente dos Estados Unidos irá ordenar o fechamento do mercado de ações e bancos, assim como Franklin Roosevelt fez durante a Grande Depressão. Qual a finalidade dessa ação? Simplesmente para que não haja uma corrida para os bancos a fim de sacarem suas aplicações ou a venda de suas ações. Ou seja, eles querem evitar uma quebradeira mundial. Essa ação visará também fazer com que as pessoas possam ter toda a sua atenção voltada para o que acaba de ser declarado. E se a abertura for numa sexta-feira, muito melhor. Acho que seria a coisa mais interessante a se fazer e inteligente, porque a população teria 2 dias para tentar digerir toda a informação que vai mudar sua vida para sempre. As nossas forças armadas. Enquanto a indústria financeira permanece fechada, os exércitos mundiais estarão em alerta. Sem sombra de dúvida, todos os contingentes das forças armadas do planeta serão convocados. Nenhum país vai querer estar despreparado caso ocorra algum tipo de contato por parte dos alienígenas. De acordo com o especialista militar Stephen Harding, independente do que ocorra, o Pentágono e as Forças Armadas e outros países estarão trabalhando 24 horas ininterruptamente, pois nós não sabemos se eles são hostis ou amigáveis. As forças policiais. A lei marcial será declarada em vários lugares do mundo. As forças policiais estarão em estado de alerta e trabalhando sem parar. As pessoas vão precisar de proteção contra outras pessoas, até mais do que se estivesse ocorrendo uma invasão alienígena. Poderá haver pânico e com isso milhões de pessoas estarão nas ruas desnorteadas. Outros milhares correrão para os supermercados para estocar alimentos, bebidas e suprimentos. Perto do que pode acontecer, as badernas feitas pelos black blocs serão fichinha. A mídia e as comunicações. Os meios de comunicação trabalharão sem parar, até mesmo para ignorar a sua própria culpa durante esses anos e anos de acobertamento. As novidades serão uma injeção de adrenalina como nunca visto antes. Quase que instantaneamente, a mídia vai mudar sua histórica visão de ceticismo e brincadeiras sobre o fenômeno ufológico para começar a explorá-lo. Os jornalistas buscarão histórias antigas com certeza de que as mesmas que eles ridicularizaram anteriormente eram verdadeiras. Na internet, nos primeiros jornais, nas revistas, a primeira impressão será registrada nas principais notícias. Nós veremos estampados em jornais, em revistas, nos sites da internet. Nós não estamos sós. Líderes mundiais dizem que não estamos sozinhos. Alienígenas, aqui e agora. Os celulares e a internet estarão trabalhando no máximo de sua capacidade. Haverá muita dificuldade de comunicação através desses meios. O número de mensagens via WhatsApp, Skype, Messenger ou qualquer coisa que virá superarão tudo que já foi visto antes. Religião. Essa talvez seja um dos maiores temores dos governos mundiais. Como a religião seria afetada por isso? Muitos teóricos da abertura temem que isso vá acabar com os preceitos religiosos que hoje conhecemos e que a Igreja Católica, por exemplo, iria acabar. A verdade é que muitas pessoas estarão nas igrejas ou nos cultos ou rezando.
Algumas poucas religiões, como a católica romana, a igreja mórmon e a islâmica, já demonstraram ter algo a dizer sobre a existência de vida não terrena. Um dos ápices na abertura ufológica será o Papa falando aos fiéis de todo o mundo. Por outro lado, teremos religiões como o budismo, hinduísmo e espiritismo que creem abertamente em seres de outros planetas e dimensões. Mas um grande problema poderá ser algumas outras religiões, tais como algumas igrejas evangélicas que acreditam sim em alienígenas e UFOs, mas que os consideram emissários do diabo. Certamente que algum padre rabino, pastor ou outro líder religioso irá explorar essa mudança, para o bem ou para o mal. Outra certeza é que em pouco tempo surgirá uma figura internacional que se autonomeará como enviado dos não humanos. Religiões e igrejas com essa temática surgirão. A mensagem enviada por esse ou esses novos líderes religiosos não será apenas o pedido de paz mundial entre os povos, mas também como deverá ser o contato religioso com os outros seres. Seja como for, quanto mais rígida for a religião, mais profunda será a sua mudança. Para aqueles que já aceitavam a ideia de que existem seres extraterrestres, será apenas a confirmação de suas crenças. Como tudo, pessoal, em nossas vidas existem dois lados. Ao se encarar a abertura ufológica, estaremos diante de algo que mudará a história da humanidade para sempre, e com isso, opiniões contra e a favor dessa ação vão surgir a qualquer momento. Eu elenquei alguns argumentos contra a abertura, que seriam: o direito público de ter conhecimento das coisas não é absoluto, principalmente em período de guerra. Estamos aqui considerando essa abertura como se fosse uma guerra. E adicione isso as fortes evidências de que alguns alienígenas são hostis. E isso também temos na nossa literatura, dado o fenômeno da abdução e da mutilação de animais e humanos. A segurança nacional dos países pode ser a favor da manutenção do sigilo, até que se tenha desenvolvido um sistema de defesa e ataque para a proteção da população terrestre. A abertura não vai parar com um simples conhecimento da presença alienígena. O mundo não conseguirá absorver a complexidade do que significa e representa a existência de outras formas de vida inteligente. E alguns seres podem ter uma reação negativa com essa decisão. Por quê? Eles sempre quiseram se manter longe dos holofotes. E se nós, de uma hora para outra, quisermos mostrá-las ao mundo todo, como eles reagirão? Os resultados do conhecimento da verdade são imprevisíveis, isso é fato. A economia mundial hoje é estável do jeito que ela está construída. A abertura pode causar outra grande depressão, dessa vez em escala mundial, nunca vista antes. Com a unidade nacional fragilizada e os governos sem direção devido aos anos de mentira, não será possível uma recuperação efetiva da economia. Ou seja, vamos ruir todos os países, sem exceção. Mas também temos os argumentos a favor. O mundo tem muitos problemas para ignorar isso por mais tempo. A tecnologia desenvolvida secretamente há pelo menos 70 anos pode ser agora utilizada em benefício da humanidade. Em qualquer cenário, a população tem direito de saber a verdade. Isso é uma prerrogativa de qualquer Estado democrático, onde toda a sociedade tem o direito à informação e não apenas a elite. A reação inicial para o acobertamento, que era necessário tempo para acostumar o público a essa ideia, já passou. Nós já temos bastante informação sobre quem são os alienígenas e o que querem. E como o público reagirá também, já que é de conhecimento dos governos essa existência.
um fator agora importantíssimo, que são as análises das ameaças. Quem são eles, o que eles querem e se estamos seguros? Todo o resto vai depender das respostas para essas perguntas, em especial se esses seres são amigáveis ou não. Baseado nas pesquisas de diversos ufólogos mundiais, é possível especular essa resposta. Mas, estou lembrando, é só especular. E, além dessas 3 perguntas, nós temos ainda uma quarta. O que eles farão ao saber que sabemos de sua existência? A pergunta 1. Quem são eles? Uma cuidadosa análise da vasta literatura ufológica, até mesmo contando com as percepções humanas, pode nos levar a concluir que, na verdade, eles sejam extraterrestres. Baseado em uma pesquisa de relatos, parece essa ser a resposta mais óbvia. Os extraterrestres têm estado no centro do debate ufológico desde o início do fenômeno. E essa conclusão, não somente baseada em testemunhos de pessoas, mas também baseada em análises dos Estados Unidos e de outras potências como a Rússia. Outro fator que pode corroborar para esse argumento é o fato que, na grande maioria dos casos, a entidade está dentro ou entrando em um UFO que voa na direção do espaço. Hoje a ciência já crê que em planetas semelhantes à Terra possa existir seres inteligentes. Eles seriam máquinas inteligentes? Por mais exterminador do futuro que possa parecer essa teoria, a maioria dos cientistas envolvidos na pesquisa da inteligência artificial, a AI, está convencida de que estamos entrando numa nova era, a era das máquinas inteligentes. Já tivemos o computador Blue One, acho que da IBM, que venceu o maior xadrezista do mundo, não foi? Então, sozinho já venceu o ser humano. Eles levam essa teoria adiante baseada no pensamento de que um dia os supercomputadores, ao atingirem um nível de AI, poderão se reprogramar e se atualizar independentemente do homem. Para se ter uma ideia de quão rápida é a nossa evolução tecnológica, em 1965, o pesquisador americano Gordon Moore previu que o número de transistores por circuito integrados iria duplicar a cada 18 meses. E ele estava certo. Em 1971, o circuito integrado tinha 2.000 transistores. No ano 2000, 42 milhões. E em 2010, a Intel criou o primeiro microprocessador com 2 bilhões de transistores. Esses seres máquinas podem ter chegado a essa evolução há milênios atrás. E o que nos visitam hoje sejam seus descendentes maquinários. Seriam entidades terrestres? Talvez conheçamos o nosso planeta menos do que cremos. Sob essa teoria, nós não seríamos a única forma de vida inteligente vivendo no planeta. Pode parecer impossível que uma outra civilização tenha se desenvolvido em nosso planeta sem que soubéssemos. Mas existem possibilidades bem interessantes para essa tecnologia. Acreditem ou não, uma linha de especulação diz respeito aos dinossauros. E aqui é bem interessante essa ideia. Não que eu creia nela, mas não creia também, mas é bem interessante. A ideia é que nem todos esses dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Sabemos que seus descendentes, os pássaros, continuaram sua evolução. O paleontólogo, esse, tem hora que não sai, gente. Dale Russell escreveu em 1982 um interessante artigo onde levantava a possibilidade que nem todos os dinossauros tinham sido exterminados pelo aquele meteoro. Segundo sua teoria, os trodotídeos teriam evoluído cerebralmente, além de fisicamente. E aí me pergunta, seriam esses os seres reptoides que muitos abduzidos afirmam ver? Outra interessante possibilidade seria estar ligado ao ser humano e aos UFOs.
a pré-história humana teria tempo suficiente para que os humanos se desenvolvessem tecnologicamente, permitindo evoluir e de alguma forma se esconder da raça humana mundial. Podemos chamar isso da teoria de Atlântida. Muitos pesquisadores são partidários de que existiu há cerca de 12 mil anos atrás uma grande e avançada civilização. Um cataclisma teria arrasado esse povo. Poderiam esses remanescentes dessa civilização terem sobrevivido e então se mantido distante dos olhos do mundo, em algumas ocasiões, para não terem contato? Permanece aqui a dúvida de como nós falhamos em ver a evidência de tal civilização na Terra. Mas quem quer que seja, eles estão, com certeza, vivendo entre a gente. Afinal, nosso planeta é uma pérola. Seres extra ou ultradimensionais são os físicos os maiores admiradores dessa teoria. Eles discutem abertamente essa realidade, a percepção e qualquer outra ideia que mostra o quão estranho é o universo. Isso não nos surpreende, uma vez que a teoria dos multiuniversos existe além de nossa realidade. O físico japonês Michio Kaku já desenvolveu a teoria de que nosso universo seja apenas um no meio de milhões que existem. Se essa explicação interdimensional for real, em algum contexto, isso poderia explicar alguns eventos envolvendo UFOs, fantasmas e outras atividades paranormais. Seriam eles anjos ou demônios? Desde o início da nossa civilização, a sociedade humana sugere que temos interações com seres inteligentes e poderosos. Nós lhe demos vários nomes, como deuses, fadas, anjos e demônios. Uma possibilidade é que esses nomes surgiram para tentar explicar a origem extraterrestre desses seres. Viajantes do tempo. Segundo teóricos dessa possibilidade, os extraterrestres seriam nós mesmos, vindos do futuro. Eles estariam, por exemplo, fazendo as abduções para coletar o nosso DNA, para que no futuro possam nos salvar e salvar a si mesmos. Isso explicaria o porquê dos avistamentos cresceram tanto após a Segunda Guerra Mundial, quando começaram a ser usadas as armas nucleares. E aqui também teríamos a explicação do porquê eles não podem interagir conosco. Iríamos alterar o futuro, algo muito parecido com a trilogia do filme De Volta para o Futuro. Se a gente mexe uma coisa aqui, do futuro mexe aqui, no futuro ela é alterada. A nossa segunda pergunta: o que eles querem? Obviamente, essa é uma questão difícil de responder. Se soubéssemos quem eles são, ficaria mais fácil. Eles querem realizar uma pesquisa científica? Seríamos nós, seus ratinhos de laboratório? Eles estariam nos observando para ver como nos portamos, como seres de um pequeno planeta azul se comporta no universo, como se desenvolve e etc. Isso pode explicar o fenômeno da abdução. Eles estariam colocando rastreadores em nós para ver onde vamos, o que fazemos e como vivemos. Eles estariam numa missão de resgate? Uma das explicações para a sua presença na Terra seria para nos salvar. Algumas vezes impedindo um perigo cósmico, mas o maior perigo seríamos nós mesmos. Os contatados geralmente repassam a mensagem dos alienígenas de que precisamos viver em paz, acabar com a guerra e destruir os nossos arsenais nucleares. Será que eles querem o nosso DNA? Muitos casos de abduções incluem relações sexuais entre seres humanos e extraterrestres, além de reprodução artificial. Quando pensamos em híbridos humanos, temos um caráter ainda mais estarrecedor. Eles estariam aqui para misturar espécies para criar um novo tipo de ser que, segundo o pesquisador David Jacobs, seria para repor uma nova raça humana e nos colocar em segundo plano. Há também a teoria de que eles precisam do nosso DNA para salvar a sua própria espécie, a fim de evitar a sua extinção.
Eles querem a nossa carne? Será? Embora a abdução já seja inquietante, esse assunto é ainda mais ameaçador. A mutilação de gados e de pessoas. Casos de mutilação de gados decorrem desde o final dos anos 60, primeiramente no Canadá e Estados Unidos e depois pelo resto do mundo. Eles estariam interessados em órgãos desses animais, assim como a carne para fins científicos. Mas entre as escolhas dos alienígenas, a mutilação humana é sem sombra de dúvida a mais estarrecedora. Em agosto de 2002, isso é um exemplo que eu encontrei na literatura, um homem de 39 anos, no estado americano da Pensilvânia, desapareceu em um bosque enquanto andava de bicicleta. Para surpresa dos policiais, eles encontraram num primeiro momento somente suas botas a mais de 30 metros de altura presas numa árvore. Dias depois, encontraram seu corpo, ou o que restou dele. Seus olhos haviam sido removidos, assim como parte de sua mandíbula, orelha, ouvido, língua, garganta, ânus, órgãos sexuais, intestino e aparelho respiratório. Segundo o relatório da autópsia, ele apresentava uma reação vital, que é quando a pessoa ainda viva tenta se defender. Isso quer dizer que ele estava vivo quando todas essas partes lhe foram retiradas. Segundo estimativas, mais de 30 mil pessoas desaparecem todos os anos sem deixar vestígios. Pode ser ação dos alienígenas? Eles querem nossas almas. Um dos abduzidos, investigados por Whitley Strieber, disse-lhe: eles querem nossas almas. Outros pesquisadores também seguem essa linha de raciocínio, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: uma alma pode ser tomada e ela pode ser implantada em outro indivíduo? É uma ideia bem maluca, né? Mas bem-vindo ao mundo da ufologia. Eles querem nosso mundo. Eles estão aqui por alguma razão. No contexto do cosmos, temos um oásis no meio do universo. Se ele vem de um mundo menos abundante do que o nosso, por que não tomá-lo? Essa teoria se encaixa no filme Guerra dos Mundos. Ou simplesmente eles não querem nada. Eles simplesmente vêm ao nosso planeta e vão embora. É a mesma coisa quando a gente sai para caminhar sem outras intenções. Vamos apenas passear. Algumas vezes você encontra um amigo e para conversar. Em outras, vê um lindo passarinho e apenas fica observando. Estamos seguros? O que vocês acham? A pergunta é considerada a pergunta-chave que as pessoas querem ver respondidas em qualquer história. Segurança em relação aos extraterrestres envolve critérios. Primeiro, nível de tecnologia. A tecnologia deles é altamente superior à nossa, claramente. Apesar de nossos cientistas afirmar que as viagens interestelares, interdimensionais sejam virtualmente impossíveis, esses seres buscam nos encontrar, de onde quer que venham. Segundo, eles estão aqui e não nos telefonando. Terceiro, enquanto há exemplos de neutralidade e interação positiva, temos outros indícios de que alguns não têm empatia pelos seres humanos, chegando a serem hostis. Dependendo das intenções de seres, os contatos entre nossa civilização e outras pode gerar atitudes boas ou mais. Infiltração da sociedade. Existe ainda uma teoria mais nefasta, vamos assim dizer. É possível que algum deles esteja infiltrados na sociedade? Se sim, será que estão em cargos chaves do nosso planeta? Vamos lembrar que existem seres humanos, seres extraterrestres semelhantes aos humanos. E seres híbridos poderiam se passar por nós facilmente. Será que eles querem as nossas armas? Nossos exércitos seriam capazes de evitar uma invasão? Alguns pesquisadores acreditam que já temos armas suficientes para nos defender.
os danos colaterais e as consequências não planejadas. Nós, seres humanos, somos uma espécie adaptável a quase tudo. Quando ocorrer o dia da abertura, haverá um grande choque na sociedade e nós vamos ter que estar preparados para isso. Uma das coisas que vai ocorrer, isso é certo, são a quebra das fundações. Fundações são organizações. A abertura, como qualquer coisa na vida, virá com vencedores e vencidos. Certas instituições sofreram uma perda muito grande da credibilidade, porque sabiam do segredo e não os repartiram com ninguém. Outras terão que mudar seu modelo de negócio, porque operavam na boa fé de que os UFOs não existiam. Então, surpreendidos como todos nós, terão que mudar o seu escopo. Esses setores incluem a economia, a indústria e o sistema legal. O governo. Haverá uma grande revolta contra os governos, principalmente os Estados Unidos. Sua salvação será certamente aceitar sua culpa e mostrar ao público que estão fazendo tudo o que pode para apagar seu passado de pecados. A população perguntará onde estavam seus políticos eleitos por todos esses anos que nunca lhes contaram a verdade. A verdade é realmente que a grande maioria não sabia dos planos do governo. No Brasil, por exemplo, o Congresso Nacional iria chamar o presidente ou a presidenta e ministros para dar explicações. No mundo todo ia ser assim. Como resultado, seriam criados projetos e grupos de trabalho para investigar e divulgar a fundo os documentos secretos. A nova equação da energia: substituir o petróleo. Nenhum efeito colateral seria mais profundo para que se mudasse radicalmente a máquina global da economia. Quando vier a público a abertura, será colocado sobre a mesa esse cenário. Em termos de valor, a indústria do petróleo é a maior do mundo quando consideramos produção, distribuição, refinaria e venda. Quando o presidente afirmar que não estamos sozinhos, ficará óbvio que alguns UFOs são reais e outros não. Durante muitos anos se debateu sobre o sistema de propulsão de um disco voador. Agora que sabemos que eles são verdadeiros, como eles se locomovem? Essa nova visão vai bater de frente com os barões e sheiks do petróleo, além de gigantes empresas que não abrirão mão, a princípio, de seu poder e riqueza. Eles terão que se adaptar ou entrarão em colapso. Não importa se os alienígenas deram ou não o seu segredo energético, de propulsão, de locomoção. Nós saberemos que isso é possível e faremos de tudo para encontrar a resposta. Repelindo a nossa lei da gravidade. Substituir o petróleo será um dos maiores fatores do novo mundo, mas com certeza não será o único e não o mais importante. O outro será a eletrogravidade. Em muitos relatos de pessoas, das mais simples ocupações até pilotos experientes, as manobras realizadas pelos UFOs é algo impossível para qualquer aeronave terrestre. Renomados pesquisadores já afirmaram que os UFOs não sofrem com a gravidade terrestre. Então, o que faremos? Nós teremos que desenvolver uma tecnologia, a qualquer custo, que se equipare a esses objetos. O nosso sistema legal humano, mundial. No Brasil, quem cria leis é o nosso poder legislativo através do Congresso, Câmara e Senado. E como ficará o sistema legal dos países com a presença dos seres extraterrestres? Pode parecer mundano em face a tudo que estará por vir, mas lá na frente será uma ferramenta poderosa para nos ajudar a colocar as diferenças entre indivíduos, empresas, governos e alienígenas. O céu de brigadeiros torna-se menos doce. O céu de brigadeiro é quando um piloto está voando e o céu está azulzinho, limpo, sem vento, sem turbulência, sem nada. É o melhor voo para qualquer piloto. As companhias aéreas são sempre afetadas quando há um grande impacto na economia. A abertura apresentará um novo desafio. Imagina a perda de confiança que virá junto com o conhecimento de que objetos voadores não identificados, quer dizer, extraterrestres já identificados, voam pelos nossos céus e que existem dezenas de casos de
quase colisões com aviões e pior, casos onde aviões foram abatidos ou chocaram-se com UFOs. Não vai importar se a empresa vai te oferecer amendoim ou comida. Não tem a ver com preço, tem a ver com a segurança. Depois, passado certo tempo, as passagens voltarão ao seu... O valor das passagens voltará ao seu patamar, mas nunca como antes. Porque o que o passageiro vai querer, as empresas não vão poder garantir, que são medidas protetoras para seus clientes. Não importa o que aconteça, novas regras serão necessárias para lidar com o simples fato de que, particularmente em nossos céus, não estamos mais sozinhos. A nova era de Aquário. O dia 1 será um furacão, como eu já falei. As pessoas não vão acreditar no governo, e sim que as conspirações existem. A nova geração vai querer a verdade sempre. As ideias irão se propagar muito mais rapidamente. Amigos ou inimigos, a presença de outros seres inteligentes vai fazer com que seja repensado o nosso lugar no planeta. Naturalmente, o que vai acontecer depois da abertura vai depender do que será liberado. Nosso dia a dia. Nós, seres humanos, como eu já disse, somos muito adaptáveis e tentaremos retomar nossa vida cotidiana. A palavra-chave será tentar. Não vai ser difícil, mas a gente vai tentar. Teremos blackouts, ligações, telefonia com problemas e tudo mais. Não vai ser só uma marolinha, não. Vai ser algo que teremos que enfrentar pela frente. Durante esse período, muitas pessoas vão crer que a abertura é, na verdade, um outro cobertamento ou uma forma de controle da mente. Daí, muita gente vai querer aprender sobre o assunto. Muitos vão querer fazer parte dessa mudança, outros não vão nem se importar. Mas, no final, eles terão que se adaptar também. A nossa educação, juntamente com a família, um dos grandes reguladores para a volta à vida normal será a escola. Nós vamos levar nossos filhos para o colégio, buscá-lo, dar almoço, pentear, trocar de roupa, ajudar no dever de casa. Isso vai continuar normalmente. O que vai mudar é dentro do colégio. Imagine a cena de professores na sala de professores no primeiro dia após a abertura ufológica. Imagine a cabeça desses professores que vão ter que responder a bilhões de crianças o que está acontecendo. Eles terão que passar uma mensagem segura de que não há problema, mas eles mesmos não estarão tão seguros quanto a essa resposta. Com o passar do dia, sem nenhum ataque extraterrestre, o estado de espírito vai mudar e a sensação de calma volta. Os livros mais procurados na biblioteca serão sobre discos voadores. Toda a estrutura educacional, curricular, cedo ou tarde vai mudar. O que aprendemos antes, hoje pode ser diferente. Nesse novo mundo, os professores serão tão alunos quanto suas crianças, nadando no mar profundo que ainda precisa ser descoberto. A história é nossa ciência. A história ela vai ter que ser recontada a partir do momento em que muitas das nossas verdades deixam de existir. Será um momento soberbo para os educadores admitirem que muito do que sabiam estava errado. Como essa ciência, como a ciência política, ela ficou fora ou simplesmente ignorava o que estava ocorrendo, a verdade vai bater e vai bater forte sobre ela. A nossa economia. Enquanto empresas, empresários e indústrias trabalharão para manter a economia funcionando, os acadêmicos estarão observando e estudando a economia, como ela foi atingida pela abertura e como ela será daqui para frente. A economia mundial será afetada de maneira nunca vista antes. E não sabemos nem como ela será após a interação definitiva entre seres humanos e alienígenas. A psicologia, que é o estudo da mente humana, terá que caminhar lado a lado com os novos fatos, principalmente como a ciência vai tratar os abduzidos. Uma área de preocupação será o campo da memória humana. Por exemplo, é possível controlar a memória humana como fazem os alienígenas após as abduções? Antropologia. O estudo comparativo de culturas humanas há muito tempo tem sido relegado ao canto das artes liberais, mas será recarregada com a imersão da exoantropologia.
Assim como no campo da psicologia, novos insights surgirão, tais como interação social humana, organização, hierarquia, agressão e colaboração. Esse tópico será muito importante, uma vez que os governos de todo o mundo vão querer informações seguras sobre os extraterrestres. Nossa arqueologia, por muitos anos, ela também foi relegada a uma segunda ciência, e qualquer pesquisador que levantasse dúvidas quanto às construções da pirâmide do Egito, de Nazca, Stonehenge, os cães de cristal, eram excluídos do debate da arqueologia moderna. Entretanto, com a confirmação da existência de outros seres, o jogo muda. Sem dúvida, algumas afirmações de que os artefatos são alienígenas cairão por terra, isso é verdade. Mas em todo o mundo, arqueólogos iniciarão uma corrida para descobrir o que é verdadeiro, o que é falso. A próxima geração. Imagine milhões de pessoas considerando que esses seres são excepcionalmente inteligentes e talvez telepáticos, possuidores de uma tecnologia muito mais sofisticada do que a nossa, estarão aqui e agora, e nossa pergunta será: desperdicei a minha vida toda? O crescimento da nossa exopolítica. Durante o fenômeno UFO, criou-se diversos termos e conceitos, como contatos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto graus. Guilherme. A exopolítica é um campo científico interdisciplinar, com raízes nas ciências políticas, com foco na investigação. Toda a política será global. Isso pode parecer estranho, mas haverá um presidente mundial, pelo menos, para responder pela Terra. Certamente os Estados Unidos vão estar à frente de tudo isso, mas haverá briga de poder. Rússia, China, Inglaterra e Alemanha vão querer ter em mãos toda a tecnologia. Como ficará a ONU? A ONU ela não vai perder sua importância logo na primeira fase, mas em todo mundo esse impasse internacional vai ocasionará um desespero, mesmo porque os líderes mundiais, antes mesmo da abertura, já estavam cientes de que as fronteiras entre os países estavam sumindo. A humanidade já estava interligada. Agora, se tem alguém que vai agir, vai ser um país que esteja fora desse eixo do poder. Imagine se for o Brasil. Durante os anos de acobertamento, nosso país teve e tem alguns dos maiores ufólogos do mundo, além de ter um rico passado presente da ufologia. Nós somos o quinto maior país em população, em área. E o que nós podemos imaginar é o presidente do Brasil convidando os presidentes de outras grandes potências, como Estados Unidos, Rússia, China e Alemanha, para se encontrar em Brasília, para conversar sobre o que está acontecendo. Eles formariam um grupo, vamos assim dizer, uma aliança interplanetária externa. Em inglês, Planetary Alliance External, PAX, PAX, que vai logo cair no gosto da população, porque PAX em latim significa paz. O PAX iniciará reuniões mensais em Brasília. Os representantes desses países não serão simples diplomatas. Serão chefes de Estado e seus representantes diretos do mais alto escalão. São pessoas que decidem na hora. Nasce, então, um novo grupo de países com a finalidade de manter a unidade do planeta face à nova realidade. Em breve, nós todos saberemos a verdade, porque nenhuma mentira perdura para sempre. Essa palestra levou em consideração... Só um segundo, ainda tem 1 minuto. Essa palestra levou em consideração apenas alguns aspectos e consequências do que aconteceria no dia da abertura ufológica. Eu tive que me colocar num lugar de muita gente para tentar escrever essa palestra, mas não sabemos se eles são extraterrestres ou intraterrestres. Nós sabemos que essa mentira está acabando. Uma hora ou outra ela vai acabar. Para me auxiliar nessa pesquisa, e eu indico a vocês,
e ele, inclusive, o autor do livro está aqui, eu utilizei esse livro, After Disclosure, do Richard Dolan, que vai nos... Nossa, cadê a 38? Não. Que ele está aqui para palestrar para a gente. Esse livro dele é interessantíssimo. Nós está tirando em você mesmo, na Dani. Que esse livro narra minuciosamente a minha palestra que eu acabei de dar. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se foi muito rápido, é que realmente é um assunto fascinante. Meus contatos estão aqui. As imagens foram feitas pelo Luciano da Luz, que é o mesmo que fez o vídeo para o nosso evento. E algumas imagens também do Daniel Costa. Obrigado, boa tarde.